Papo Bariátrico. Oferecimento Clínica Bariatriclin. Excelência no tratamento da obesidade. Olá e bem-vindos ao Papo Bariátrico. Hoje você vai descobrir os benefícios, cuidados e a frequência ideal de exercícios para quem faz cirurgia bariátrica. Sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Rafael Jaques Ramos, cirurgião bariátrico e sócio da Bariatriclin, e com Milton Felker, educador físico da Bariatriclin, especialista e mestre em psicologia do esporte e proprietário da Milton Felker Assessoria Esportiva. Bom dia, sejam bem-vindos ao Papo Bariátrico. Bom dia, Paulo. Satisfação estar no teu programa novamente. Bom dia. Milton, qual atividade física é ideal após a bariátrica? Bom, uma atividade que tenha que ser prazerosa para o paciente. Ou seja, algo que evite o impacto nesse primeiro momento. Impacto talvez não queira sair correndo, não queira sair fazendo atividades como um futebol ou algo assim. Uma caminhada, uma hidroginástica, um treinamento funcional, algo que evite um pouco o impacto, até porque são muitos anos, geralmente, de sobrecarga, de sobrepeso. Então, tem que aliviar um pouco as articulações e preparar esse corpo para a atividade física. Qual o objetivo da atividade física para quem faz bariátrica? O objetivo é ganhar uma nova expectativa de vida. Vai ser uma nova transformação. A gente gosta de falar muito no transformação, na borboleta que se transforma. O bariátrico é isso. A atividade física vai ajudar na transformação de uma nova vida. E aí sim, ele vai sentir os benefícios, como a melhorar a autoestima, ter mais força muscular e disposição para fazer as atividades rotineiras, né? Para levantar de uma cama, para se movimentar, para fazer as atividades dentro de casa ou no trabalho. A atividade física vai ajudar para isso, para dar mais força e disposição para o paciente. Doutor Rafael, quando é liberado para fazer exercícios após a bariátrica? Normalmente, assim, Paulo, a gente libera bem rápido, né? Então, claro, depende muito da atividade que o paciente exerce, mas normalmente atividades do dia a dia, o paciente chega em casa após a sua cirurgia, ele já pode realizar, né? Então, tarefas domésticas, a gente já libera assim que chega em casa. Para dirigir uma semana, normalmente é o tempo que a gente libera, e para atividades mais extenuantes, atividades como academia, musculação, atividade física mais pesada, a gente libera com 30 dias, né? Mas aí, como o Milton falou, então, é muito importante assim, o paciente iniciar, claro, às vezes está naquele afã de perder peso, né, e já está tendo um bom resultado com a cirurgia, então ele quer fazer todas as atividades que talvez não tenha feito na vida. Então, tem que começar de uma forma bem de leve, sempre acompanhado de um profissional, porque acho que o grande, assim, o que é importante, né, a pessoa realizar sua atividade física e não se lesionar, né? Eu acho que esse é o grande objetivo inicialmente, né, Milton? Sim. Então, não é necessariamente a atividade física, como eu sempre digo, ela não tem um grande objetivo de fazer com que o paciente emagreça, de aumentar muito o emagrecimento, muito pelo contrário. Então, o grande objetivo nesse início é fazer com que a pessoa se adapte a uma atividade física e que isso vá melhorando a sua composição corporal, né? Esse é um dos grandes objetivos, fazer com que o paciente ele queime gordura, que é o que a gente precisa, um paciente que tem obesidade, mas que preserve a sua massa muscular, né? Então, começar bem de leve, atividades em que o paciente se adapte bem, sem muito impacto articular. E depois, à medida que o paciente vai indo e vai perdendo peso, aí dá para forçar um pouquinho mais, né, Milton? Sim, a gente teve, acho que foi um caso de uma paciente só que eu pedi para o Dr. Rafael liberar com 17 dias. Foi o único caso, eu acho, que ela jogava beach tênis, ela, Milton, eu preciso disso. Aí a gente entendeu que ela precisava daquilo mentalmente para ela ter mais disposição. Eu preciso disso. Aí a gente, ok, mas sobre minha supervisão. Eu consegui liberação do Dr. Rafael, mas tem que estar comigo a paciente. Mas a maioria desses 30 dias, quando o paciente é liberado pelo Dr. Rafael,
a alegria do paciente, nossa, agora eu posso começar a minha transformação. E aí eles me procuram, e é bem legal nessa nossa tabelinha, né? Tipo, ele me procura, o que a gente vai indicar? Aí eu indico algumas atividades e tem que ver o que combina também, né? O que o paciente vai... Não, mas essa daqui não combina comigo, mas essa daqui eu não gosto. Então a gente dá um leque de opções que possa combinar com o estilo do paciente. E Milton, quais os cuidados que deve ter na hora da prática de exercícios para quem sofre com excesso de peso? Bom, é importante esse cuidado, além da liberação do médico, procurar fazer um check-up, né? Que a gente, para ver como que está o coração, como que está todo esse processo, para depois aí sim vai buscar um educador físico. E aí os cuidados vai sair para caminhar, ok, vamos ter um tênis decente para caminhar, um tênis que tenha um bom amortecimento, porque a gente está aí entendendo que tem um sobrepeso. Então tem que ter vestimentas legais, um calçado legal para aguentar esse impacto do sobrepeso. Então esse é um dos principais cuidados que eu diria ter pelo menos um calçado bom e a supervisão do médico também. Doutor Rafael, qual é a frequência ideal para realizar atividade física? Isso é uma pergunta boa, Paulo. Os pacientes fazem com frequência, doutor, quanto eu tenho que fazer de academia ou quanto de exercício, né? Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza em torno de 150 minutos por semana. Isso pode ser dividido em 3 treinos de 50 minutos ou 5 treinos de meia hora, ou da forma que a pessoa achar mais conveniente, mas fechando mais ou menos 150 minutos de treino moderado a intenso, né? Só lembrando, né, Milton, tu pode complementar melhor, assim, o treino leve é aquele treino, não chega a ser treino, mas é aquela atividade do dia a dia que a gente faz, de caminhar no trabalho, arrumar as coisas de casa, tomar um banho, enfim, isso é considerado uma atividade leve. Atividade moderada é aquela onde a gente já cansa um pouco mais, onde o coração já acelera um pouco mais, a gente já perde um pouco mais de fôlego, mas ainda consegue formar uma frase completa, né? E atividade intensa é aquela que a gente fica bem ofegante e não consegue nem terminar uma frase, já tão ofegante, o coração fica bem acelerado. Então, são as categorias de atividade. Então, a OMS preconiza 150 minutos de atividade moderada a atividade intensa, né? Aí tem um leque de opções, né? Academia, musculação, crossfit, enfim, corridas. Aí são várias opções de treino, né? Mas é importante destacar, Paulo, que assim, os benefícios da atividade física, eles não se dão só no momento da atividade física, né? Eles continuam depois da atividade física, né? Então, a atividade física ela ajuda muito no metabolismo, acelerar o metabolismo. O músculo, ele é um órgão assim, ativo, ele produz uma série de hormônios, né? Que são as chamadas miocinas. E o principal hormônio que ele produz chama irisina, que é um hormônio que está sendo muito estudado hoje na área da neurologia, né? Então, ele está muito associado, a deficiência desse hormônio está muito associado à demência e Alzheimer. Então, esses estudos vêm concluindo de que aquelas pessoas que fazem atividade física, elas têm menos quadros de demência e de Alzheimer. Também, aquela pessoa que faz atividade física, ela melhora a resistência à insulina, então a insulina ela passa a agir melhor no corpo, isso ajuda no controle da glicose, né? E também essa irisina atua no sistema nervoso central, como eu comentei, e ela faz uma proteção dos neurônios e melhora a conexão dos neurônios. Então, melhora a cognição e melhora a memória, né? Então, os benefícios eles vão muito além dos simples efeitos cardiovasculares, que eram os efeitos muito estudados até então, né? Então, já está estudando os efeitos neurológicos. Também questão de depressão, de ansiedade, melhoram muito, né, Milton? Sim. É o que a gente estava comentando antes. Então, hoje a atividade física é considerada o melhor antidepressivo natural, né? Claro, não estou dizendo que isso substitui um tratamento medicamentoso, mas isso pode ser adicionado. Então, aquele paciente que tem depressão e precisa utilizar um medicamento, a atividade física ela pode ser prescrita também como um complementar a isso, né? Também a questão do sono. A gente vê hoje que as pessoas que dormem mal, elas têm uma tendência a ganhar peso, né? Então, dormir mal, a gente produz uma série de hormônios ruins, entre eles a grelina, que gera mais fome, e a gente produz menos leptina, então a gente fica com uma saciedade menor. Então, a gente come, sente mais fome e acaba tendo que comer mais para ficar saciado, né? Então, aqueles trabalhadores noturnos, a gente vê uma incidência muito alta de obesidade. E a atividade física regula tudo isso. Então, ela regula melhor o sono, melhor a depressão, a ansiedade.
né? Então, os benefícios da atividade física eles são enormes, não só do ponto de vista cardiovascular ou para emagrecimento, né? E a atividade física pode atrapalhar a perda de peso? Isso é curioso, Paulo, é muito comum os pacientes relatarem: doutor, eu iniciei o exercício, iniciei a musculação e minha perda de peso travou, né? Então, isso é muito comum, tu deve escutar isso, né, Milton, também. O que acontece? Qual é um dos objetivos que a gente vinha comentando? É a mudança da composição corporal. Então, a pessoa que tem obesidade, ela tem um nível muito acentuado de gordura. E o que a gente quer? A gente quer que essa pessoa perca essa quantidade enorme de gordura e que ela mantenha ou aumente a sua massa muscular por conta daqueles benefícios que a gente já comentou, né? E então, não sei se quer complementar. Sim, mas na balança não muda, ou diminui sim nesse primeiro momento e tal, mas depois dá uma estagnada, só um pouquinho, mas tu está substituindo gordura por músculo. E o músculo também tem o seu peso. Então, mas então eu não posso ver mais a balança? Procura dar uma olhada nas roupas, na circunferência. Se a calça jeans vai servir, se não vai servir. Aí sim eles se dão conta, realmente, eu estou substituindo gordura por músculo. Aquela roupa que não me servia mais agora está servindo, mas continua com o mesmo peso. Então é isso, o peso ele é constituído por várias coisas, né? Não só por gordura ou por músculo, então são vários fatores. Então a pessoa ela queima gordura e acaba aumentando a massa muscular à medida que faz atividade física. Então na balança o peso pode ser que esteja o mesmo, mas isso que o Milton falou é super importante. Nas medidas muda completamente, né? Então a pessoa começa a vestir uma roupa que não vestia, começa a se sentir melhor no espelho, o contorno corporal melhora, né? Então, a atividade física ela não tem esse papel de aumentar muito o emagrecimento e sim melhorar a composição corporal. E a gente avalia a composição corporal através de um exame chamado bioimpedância que a gente tem na clínica. A gente faz em todos os pacientes justamente para ir acompanhando o que está acontecendo com o corpo daquela pessoa, né? Então, o objetivo maior é que a pessoa perca a gordura e preserve ou aumente a sua massa muscular. E por que é difícil a gente perder essas gordurinhas que a gente tem abdominais? Boa. Muito da atividade que é escolhida. Pô, Milton, mas eu caminho 50 minutos. Mas de que maneira você caminha 50 minutos? Se você caminha 50 minutos no mesmo ritmo, na mesma velocidade, vai ser difícil perder a gordurinha. Mas se você caminha 50 minutos, 2 minutos de uma velocidade, 2 minutos de outra velocidade, 2 minutos voltando. É aqui que a gente precisa proporcionar estímulos diferentes. Para quê? Para a frequência cardíaca aumentar e diminuir. Para quê? Para acelerar esse metabolismo. Para quê? Para aí sim emagrecer e perder gordura. Agora, o que acontece? Pô, Milton, mas eu faço sempre, todo dia, mas na mesma intensidade. E a gente precisa ter variação de intensidade. Aí sim é a fórmula. E não precisa nem 50 minutos. Atividades bem feitas de variação de intensidade durante 30 minutos por dia, excelente. Excelente. Por isso eu criei o MF Bari, né? Um programa de treinamento mental específico para o bariátrico, com treinos de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, com variação de intensidade. Aí sim se consegue ter um resultado melhor e talvez mais rápido. E a alimentação, doutor, influencia nesse processo? Influencia muito, Paulo, e principalmente não só a alimentação, mas também a suplementação, né? Então é muito importante o paciente aliar a atividade física, uma alimentação equilibrada, balanceada, sempre com suporte de uma nutricionista e sempre focado muito em proteína. A gente sempre bate muito forte nisso, nessa questão da proteína. Então, a gente sempre orienta os pacientes a iniciarem sua refeição pela proteína e depois o restante, né? E também a suplementação de proteína. E tem várias opções hoje no mercado, né? Então, é muito importante o consumo de proteína para que o paciente consiga formar músculo, né? Formar proteína. Então, a alimentação ela é essencial associada à prática de atividade física. Milton, qual a dica para quem tem obesidade e quer iniciar alguma atividade física? Tem que conseguir, primeiro, escolher uma atividade que combine, que seja prazerosa. Muito bem. Segundo, tem que conseguir praticar essa atividade durante 3 semanas.
As primeiras 3 semanas são as mais importantes que existem, porque o cérebro e o corpo eles precisam entender que agora você está pegando uma rotina diferente do que tinha antes. Então, se conseguir 3 semanas de prática de atividade física durante 2 vezes ou 3 vezes por semana, automaticamente seu cérebro vai entender, opa, peraí, agora eu voltei ou eu estou uma pessoa mais ativa fisicamente. E aí, no momento que o seu corpo entender, o seu cérebro aceitar isso nas primeiras 3 semanas e conseguir sobreviver essas 3 semanas, aí vai embora, aí vai tranquilo. Mas precisa ter a persistência, a força de vontade e entender que não vai ser fácil esse processo. Em nenhum momento a gente fala que vai ser fácil. Isso é muito importante. Não é um milagre, é o esforço de ambas as partes. Do professor de educação física que vai estar ali orientando, da equipe médica e principalmente do paciente. Todo mundo precisa fazer seu esforço ali e o paciente precisa entender isso, que a gente ainda não está fazendo milagre, mas a gente ajuda bastante. E por isso que é importante, né, Milton, o paciente, aquilo que tu falou, eu acho bem importante, assim, é tentar ver o que o paciente gosta na medida do possível. Claro, ninguém, pelo menos que eu conheça, diz, eu amo ir para academia, levantar peso, eu vou para academia às 6 da manhã, né? Então, assim, não é uma coisa que eu amo de paixão, porque eu tenho que acordar às 5 para que isso aconteça, né? Mas eu vou e faz parte da minha rotina, então a pessoa tem que achar alguma atividade física que seja mais prazerosa, que ela consiga sustentar a longo prazo, né? Não adianta eu dizer, não, tu tem que ir para academia e a paciente, doutor, eu não tolero academia, aquele ambiente fechado, eu não consigo ficar. Então tem um monte de opções, né, Milton? Dá para treinar na rua, dá para fazer treinamento funcional num parque, um educador físico. Então tem um monte de coisas que dá para fazer hoje de atividade física, né? Até treinar sozinho em casa. Tem esse programa do Milton que é super bom de treinamento que tu desenvolveu, sim, né? Milton? Sim. Milton desenvolveu um programa bem interessante, assim, que o paciente consegue, principalmente na pandemia ali, que não tinha muito o que fazer, as academias fechadas, né? Então, a gente pensou o que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. E aí o Milton criou, então, esse treinamento que a pessoa faz em casa sobre a assistência dele. Então, até isso pode ser feito, né? Não precisa necessariamente entrar numa academia. Mas então é bem importante achar uma atividade que seja prazerosa para que o paciente consiga sustentar isso a longo prazo. Milton, redes de contatos. Milton Felker Assessoria, no Instagram, ali terá as informações necessárias para... Quem sabe eu esclarecer várias ou mais dúvidas, ou várias dúvidas, e aí sim, quem sabe, eu explicar mais como que funciona a atividade física para o bariátrico e de que maneira para a gente otimizar mais isso, para potencializar esse sonho dessa transformação dos pacientes. Agradecemos por estarem conosco no Papo Bariátrico. Eu agradeço, muito obrigado, Paulo. Obrigado. O quadro Papo Bariátrico tem o apoio da Clínica Bariatriclin, uma clínica destinada ao tratamento clínico e cirúrgico da obesidade e da síndrome metabólica. A equipe é composta por vários especialistas, cirurgiões, clínicos, endocrinologista, nutricionistas, psicóloga e educador físico. A equipe atua de forma integrada, visando a excelência no atendimento e cuidado humanizado ao paciente que sofre com excesso de peso e suas consequências. A clínica fica localizada na Avenida Nilo Peçanha, 2825, sala 1606, em frente ao Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Bariatriclin no Instagram, @Bariatriclin, ou entre em contato pelo telefone 51 2160 7353 ou pelo WhatsApp 51 99 1801 569. Bariatriclin, excelência no tratamento da obesidade. Papo Bariátrico. Oferecimento: Clínica Bariatriclin. Excelência no tratamento da obesidade.